A história dos filhos de Moisés é uma das mais misteriosas na Bíblia. Como é possível que a Bíblia conte mais sobre o grande líder do povo de Israel do que sobre qualquer outra pessoa, mas não mencione sua família? O símbolo e a importância da família são transmitidos através das gerações com a ajuda dos 24 livros da Bíblia. No entanto, há algo ausente, algo que torna Moisés o homem mais solitário da história. O que torna isso ainda mais intrigante é o fato de que sua esposa e filhos não estavam com ele nos momentos mais importantes, durante os eventos mais cruciais. Eles desaparecem da narrativa histórica e pouco se sabe sobre eles. Moisés estava rodeado por sua família, incluindo sua irmã Miriam, seu marido e seu filho, assim como seu irmão Arão e seus 4 filhos. Seus sobrinhos e primos estavam todos presentes, mas ele estava sozinho, pois seus filhos e esposa não estavam lá. Onde foram parar os filhos de Moisés? Isso permanece como um mistério, já que há poucos comentaristas que abordaram esse tópico. Com base nas informações limitadas disponíveis, podemos montar um quadro. De acordo com a história bíblica, Moisés frequentemente recebia ajuda de membros de sua família. Seu irmão Arão servia como seu intérprete diante do faraó e do povo. A história começa com Moisés fugindo do Egito depois de matar um egípcio. Ele buscou refúgio em Midian e encontrou Zípora, a filha de Jetro, perto de um poço. Eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Enquanto trabalhava como pastor para seu sogro, Moisés testemunhou uma sarça ardente no deserto, que reconheceu como um espírito divino. Mais tarde, Moisés aceitou sua missão e, junto com sua esposa e 2 filhos, embarcou em uma jornada para o Egito. Durante a jornada, eles fizeram uma parada e Deus apareceu a Moisés. Deus ameaçou tirar a vida de Moisés porque seu filho não havia sido circuncidado. Zípora, com sabedoria, compreendeu que para proteger seu marido Moisés, ela precisava circuncidar seu filho para poupar sua vida. Após esse evento, Zípora e os filhos desapareceram e só reapareceram após deixarem o Egito. A falta de informações detalhadas sobre os membros da família de Moisés e o mistério que os envolve levantam questões. Por que a Bíblia fornece tão poucas informações sobre Gerson e Eliezer? Deve-se notar que a Bíblia menciona especificamente o nascimento do primeiro filho, Gerson, o que desperta nossa curiosidade sobre a existência de um segundo filho de Moisés. Zípora deu à luz um filho, e Moisés o chamou de Gerson, dizendo: "Tornei-me estrangeiro em terra estrangeira." Êxodo 2, 22. Em seguida, a palavra filhos aparece repentinamente, o que sugere que, em um período desconhecido para nós, outro filho nasceu. Moisés, então, levou sua esposa e filhos, colocou-os em um jumento e partiu de volta para o Egito, com a vara de Deus em sua mão. Êxodo 4, 20. Após o êxodo do Egito, Jetro trouxe os filhos de Moisés de volta a ele. Jetro, meu sogro, trouxe-me com minha esposa e 2 filhos. Êxodo 18, versículos 2 a 4. O nascimento do primeiro filho é mencionado nos versículos, mas o nascimento do segundo filho não é. Esta é a última vez que os filhos de Moisés são mencionados na Bíblia. Depois disso, não há mais menção deles. A Bíblia não menciona os descendentes de Moisés, ao contrário do que faz com os descendentes de Arão e a linhagem de Coate. Talvez, para entender por que isso acontece, precisemos analisar o verso anterior. Depois de Moisés ter despedido a sua mulher Zípora, Jetro, seu sogro, tomou-a. Êxodo 18, 2. A palavra despedido na Bíblia significa divórcio, como também é mencionada no livro de Deuteronômio. Se um homem se casar com uma mulher, mas não achar graça aos seus olhos por ter encontrado nela algo indecente,
ele lhe escreverá um certificado de divórcio, entregará a ela e a mandará embora de casa. Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Moisés e Zípora se separaram, e seus filhos foram com ela. Isso ocorreu após o incidente no caminho para o Egito, quando Deus tentou prejudicar Moisés, e Zípora o salvou circuncidando seu filho. É possível que Zípora tenha percebido que estar com Moisés representava um perigo para suas almas, e talvez ela não desejasse uma vida assim. Em resposta, Moisés enviou Zípora de volta à casa de seu pai em Midian. No entanto, um detalhe significativo sugere que apenas Moisés e Zípora se separaram, e é o ato de beijar. Tanto quando Jetro, o sogro de Moisés, quanto quando Arão foram encontrar Moisés no deserto, eles o saudaram com um beijo caloroso. Parece que esses dois encontros fecham um círculo desde os primeiros momentos de Moisés após o confronto com Zípora, após o qual ela retornou a Midian, até a reunião entre eles, porque o calor expresso por Moisés nesses beijos sugere que Zípora partiu, porque percebeu que Moisés estava em uma missão de Deus e que, como profeta, sacerdote e líder, qualquer interrupção poderia prejudicá-lo. A admiração de Jetro pelo processo do êxodo o levou a retornar a Moisés, completando assim sua jornada espiritual ao reconhecer Deus e contribuir para o povo de Israel com um sistema legal ordenado. Agora, surge a pergunta: Zípora e seus filhos foram parceiros na jornada espiritual de Jetro? Ou a vida em Midian moldou seus caracteres de forma diferente? A completa ausência de Zípora, Gerson e Eleazar, a partir deste ponto, pode indicar que os três não se juntaram completamente ao povo de Israel e não desempenharam um papel ativo na liderança de Moisés. No entanto, há mais um sinal na Bíblia sobre o que aconteceu com a família de Moisés mais tarde, e isso aparece na difícil história do ídolo de Mica. No final da história, é mencionado o nome de um dos homens na história. Os danitas estabeleceram o ídolo para si mesmos, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan até o momento do cativeiro da terra. Juízes 18:30. Ao embarcar na missão de Deus para liderar Israel e libertá-los do Egito, o grande líder pagou um preço significativo ao perder sua família. Isso seria um custo inevitável que os líderes do povo de Israel devem suportar, ou teria sido possível agir de forma diferente?